dizendo o local onde você retirou, o período que você acessou, se foi em internet, e que nós vamos verificar alguns exemplos daqui a pouco. Então, deve ser referenciado conforme as normas da ABNT. Todo material citado, ele precisa, independente de como você realizou ele, citado direto ou indiretamente, no decorrer de todo o seu trabalho. As referências, elas podem ter ligação quando você realizar o desenvolvimento, principalmente na metodologia, você vai estar realizando as informações que são imprescindíveis a cada ação e nela fundamentando cada atividade. Dentro dessa fundamentação, vocês poderão estar fazendo citações diretas a autores que vai trazer aí um estudo, uma pesquisa que já tem com reconhecimento científico, no qual vai te subsidiar na elaboração do seu trabalho. Porque, na realidade, como vocês são protagonistas, é o primeiro trabalho de criação construído por vocês, e não existe uma pesquisa ela requer o quê? Anos, né, de estudos, de busca de dados que tenha substancialidade para que você torne ele científico. Enquanto estagiário, enquanto acadêmico, nessa condição do estágio supervisionado, vocês precisam então estar o quê? Se reportando a autores dos temas que vocês tiverem interesse, que vocês buscarem para trabalhar, esse subsídio, porque senão ele não vai ter valor científico, ele não vai ser um trabalho acadêmico. Então, por isso que precisa estar pontuando. E aí, na elaboração desse trabalho, vocês o tempo todo vão estar ali, anotando todas as referências para que no final você possa inserir no seu referencial teórico. Então, nós vamos supor aí que nós tenhamos em uma obra, é um exemplo que a gente já vai estar apontando, de como apresentar essas referências. Então, se caso você utilizou uma obra de Azevedo e B, na sua justificativa do projeto, você terá obrigatoriamente que mencioná-lo nas referências. Porque no corpo do trabalho, nós utilizamos somente o último sobrenome. Então, você coloca Azevedo, e justifica ali a sua ligação com relação ao tema ou aquilo que você pretende, vamos dizer assim, descrever para que tenha coerência o corpo do seu trabalho. Você não vai colocar o nome completo do autor nesse espaço porque você está se referenciando a ele. Mas, no final do seu material, ele precisa estar totalmente identificado. O nome completo, qual foi a obra desse autor, de onde você buscou, qual a página que você buscou aquela referência, né? E vai anotar ali para que a gente possa, o leitor possa verificar se aquela informação tem veracidade ou não. Dentro desse mesmo exemplo, nós colocamos que essas referências é que precisamos colocar em todas essas informações da obra, para que qualquer pessoa, como eu acabei de colocar, possa localizar facilmente, caso deseje pesquisar as fontes do seu estudo. Por quê? É através dessa relação do seu trabalho com as obras que você vai apresentar que vai ter esse teor, que vai ter essa ligação mesmo, que vai identificar realmente se ele tem toda a preocupação científica, né, inicial do acadêmico. Um segundo exemplo que nós colocamos aí é com relação a como você vai apresentar essa obra lá no final do seu trabalho. Então, você precisa colocar aí o Azevedo em letra maiúscula, porque o Azevedo ele é o último nome do autor. Em seguida, o nome completo. Vocês observem que lá no exemplo que nós colocamos anterior, que vai estar no corpo do seu trabalho, nós não colocamos o nome completo do autor, nós colocamos Azevedo e B. Lá nas referências, você precisa deixar claro quem é esse autor. Então, ele é o Azevedo, mas Azevedo de quê? Leda Azevedo? Juliana Azevedo? Não, é o Israel Belo de Azevedo. A obra, né, quer dizer, no título do trabalho que ele vai apresentar tem que estar em negrito, seguido aí do subtítulo, e aí você identificando a edição que foi lançado, qual o local, a editora e o ano. Essa formatação ela é obrigatória, ela está dentro daquelas normativas da ABNT.
Então tem que seguir criteriosamente. E quando vocês forem lançar todos os referenciais teóricos e bibliográficos, vocês precisam o quê? Estar colocando numa ordem, a ordem alfabética, até para que a gente consiga identificar de forma mais fácil para o leitor. Nós precisamos observar que nesse exemplo que nós colocamos aí, o último sobrenome do autor, ele vem em caixa alta, em letras maiúsculas, separado em vírgula. É uma regra, ele tem que ser seguido dessa forma. Sempre em letra maiúscula, o último nome separado por vírgula, né? Caixa alta é isso. Lá na hora que vocês forem postar o trabalho de vocês no ambiente virtual, vocês precisam se atentarem a isso. A outra condição é que não há um espaço entre essas linhas e precisa ser utilizado espaçamento simples e organizado em ordem alfabética toda essa bibliografia. Então, espaçamento entre uma linha e outra tem que ser simples, né? Para que vocês consigam, o leitor consiga visualizar de forma clara, né, essa informação dos referenciais bibliográficos. Se vocês colocam no limite 1, vai ficar sobrepostas as linhas e fica difícil de visualização. Então, precisa se atentar e seguir essas normativas. Um segundo exemplo que nós colocamos aí, referente à pesquisa de sites da internet. Esse é um dos maiores problemas que nós vemos observando nos trabalhos que são apresentados das turmas anteriores e dos grupos de alunos que hoje acadêmicos que já apresentaram os seus trabalhos, e que ao apresentar essas referências, principalmente do site, porque a dificuldade em alguns municípios, nós sabemos muito bem, que não existe uma biblioteca ampla com todos os livros e informações de temas dos mais diversos da área do serviço social. Dessa forma, a internet hoje é o nosso melhor amigo na questão da pesquisa. Por isso, nós temos que ter o cuidado de estar acessando sites seguros, né? Precisamos verificar esses sites, se eles têm credibilidade, se é confiável, para que vocês busquem essas informações e tragam para o trabalho de vocês. Ao apresentar esse trabalho, precisamos observar algumas condições. Vejamos esse exemplo aí. Esse texto que foi retirado de um site, você precisa apresentar da mesma forma como uma obra de um livro, com letra maiúscula, o último nome do autor, né? E seguido, você vai apresentar qual é o tema que ele vai desenvolver e vai ficar em negrito apenas qual foi a fonte, qual foi a obra, o instrumento que vocês utilizaram para tirar essas informações. Então, aí no caso, é a revista virtual. Então, ela tem que estar destacada. Mas por que não a obra? Por que não o tema? Porque neste caso, o que vai referenciar ela é uma obra macro. Essa revista ela vai trazer vários conteúdos e autores diversos de assuntos que vocês vão estar ali selecionando dentro daquilo que vocês vão fundamentar no trabalho. Então, por isso que tem que estar em negrito e destacado. Seguido aí, segue a regra dos demais. Aí coloca-se o período, né, onde foi lançado a edição, ou que foi disponibilizado no site, identificar o site e o dia do acesso que você realizou deste site. Isso é imprescindível. Não é simplesmente copiar o site, a informação, né, que está ali do autor, o tema e a revista, ou seja lá, o instrumento do qual vocês tiraram essa informação. Precisa colocar o período que você acessou, porque desses sites confiáveis poderá haver ou não algumas alterações, modificações, ajustes que são necessários de um site. Então, nesse sentido, a informação que talvez tenha sido utilizada em obras anteriores e quando você atuar acessar naquele momento, você vai perceber que vai ter alguma mudança e por isso ele tem que estar atualizado no dia que você acessar. O segundo exemplo, ele já coloca aí também retirado de uma revista, de um site, coloca-se aí o nome do autor, só que em seguida coloca o título em negrito, diferente do primeiro item. Por que essa diferença? Porque essa é uma obra original. A revista Serviço Social e Sociedade, ela trata de assuntos específicos da área.
Então, você precisa identificar aqui o tema que você abordou, diferente da outra revista, que ela traz assuntos diversos, essa é específica. E aí você segue da mesma forma, acrescentando então ali o endereço do site e o acesso que você realizou no período. O cuidado com as informações de site, ela é imprescindível, porque ao transportar essas informações, você precisa focar, você precisa identificar lá no trabalho de vocês se essa informação ela está sendo uma citação direta ou indireta. Porque o que nós temos observado é que o aluno, às vezes, na falta de experiência, ou talvez falta do cuidado de estar buscando informação correta de como se trabalha as referências dentro de um trabalho científico, simplesmente copia. Isso caracteriza plágio. Então, atenção, muita atenção nesse momento. Vocês não podem copiar na íntegra. Se copiar, tem que seguir aquela citação direta e indireta a critério e rigorosamente de acordo com as normas da BNT, identificando ali o autor, colocando segundo o autor, o que o autor determina, a fala do autor, para que fique claro que aquela informação que você copiou na íntegra, né, ela não é sua, não é de sua autoria. E você está informando quem é o autor, quem é a pessoa que está ali fundamentando, afirmando aquela informação, ok? Então, nós encontramos aí nas internets excelentes textos publicados por instituições, eventos, etc., no qual não é identificado o autor. Mas como assim? Você vai estar lá pesquisando as suas informações nos sites e você vai perceber que tem publicações que não tem nome do autor, mas o texto, ele é rico, ele vai te trazer muitas informações importantes para o seu trabalho e que você não tem ali a referência. Você pode utilizar esses textos? Claro que pode. Não só pode, como deve. Porém, você tem que observar qual é a instituição que está publicando aquela informação ou o evento. E da mesma forma, você vai seguir os dados reconhecendo essa instituição para que você identifique no seu trabalho. Porque é uma pesquisa, ele não é uma informação de sua autoria, ele vem, mesmo escrito e mesmo oculto esse autor, você precisa identificar de onde você retirou. Então, vamos ver um exemplo disso. Olha só, um Centro Nacional de Estudos e Projetos. É um glossário. Então, você buscou ali no site do CNPq um assunto que trata sobre a questão da organização de um glossário, que foi feito por quem? Pelo Centro Nacional de Estudos e Projetos. Observe que todo o nome da instituição está em forma de letra maiúscula, né? Então, ele vem aí substituir o nome desse autor. Em seguida, tem o tema, o assunto que esse Centro Nacional de Estudo abordou, que é relacionado ao glossário, e em seguida o site e o acesso que você realizou. Então, percebe que ali você não vai estar identificando o autor, nem não é uma edição, mas o período que você teve de acesso naquela página e retirou aquelas informações. Então, precisa identificar. Um outro aspecto importante, que aí, mesmo que esse nome não seja identificado, você tem que o quê? Utilizar o termo segundo o Centro Nacional de Estudos e Projeto apresentou que o glossário, a forma de como você vai direcionar a informação no seu trabalho relacionado a este site, ele tem que ter esse termo que antecede, segundo o centro, porque é a informação que aquela instituição está publicizando dentro da internet para que tenha acesso a todos. Então, ela tem que estar com a fala dessa instituição. Então, esse termo ele é imprescindível antes da indicação da instituição que você está retirando a informação. Quando você citar uma lei, é outro aspecto importante, porque o acadêmico ele pensa que é só trazer Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente e ponto. Você precisa
no caso aí de uma publicação do governo federal, você precisa antes colocar o quê? O termo Brasil. E seguida do órgão que realizou aquela informação e o nome da lei. Então, o exemplo que está abaixo, você vai colocar Brasil, toda lei que vir de publicação do governo federal, colocar qual é o órgão, a instituição que realizou a lei, no caso do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e aí traz o tema. Qual que é esse tema? Seria a lei que foi lançada, que foi publicizada, que é a Política Nacional de Assistência Social, o número da lei e aí do que se trata a lei, que são as normas operacionais básicas, que é a NOB do Sistema Único de Assistência Social. Onde foi realizada, Brasília, página da onde você retirou essa informação e o ano e o mês que vocês precisam identificar. Então, a lei ela vai estar publicizada tanto nos sites como nos livros que são disponibilizados, que são os estatutos, as coletâneas de leis que vocês vão precisar ter acesso na hora que vocês forem realizar o trabalho de vocês, porque ela é o instrumental fundamento para que vocês tenham na hora de buscar as informações que têm que ter relação com a política da instituição que vocês têm ligação. Então, tem que estar fundamentado com a lei, com a política. Se relacionar ao Estatuto do Idoso, vocês precisam apresentar. Se utilizou o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança, a Lei Maria da Penha, você tem que estar apresentando ali qual foi a fonte que você retirou. Se foi do site, mas foi uma lei que está aí instituída pelo Ministério, pelo governo, você precisa apresentar que foi aqui, realizada onde? Brasil. Identificando dessa forma o órgão. E aí, em seguida, qual foi a lei que vocês buscaram para fundamentar o trabalho de vocês. Então, se atentem a essa observação, certo? O resumo do projeto. Ele vai ser o primeiro elemento que o leitor vê e o último a ser elaborado. Todo trabalho, na grande maioria, apresenta um resumo. No trabalho específico de vocês, do projeto de intervenção, lá na postagem do APA, no sistema do ambiente virtual, vocês não vão apresentar. Porém, no trabalho que vocês vão fazer o impresso e apresentar lá no polo de vocês e que vai guardar com vocês, precisa ter essa formatação. Então, esse resumo ele vai trazer justamente porque tudo que você pensou, que você trouxe de justificativa, de pensamento da metodologia, você vai trazer nesse resumo. Por isso que ele vai ser sempre o último, para que você se libere, que você tenha as informações ali, que você vai ter todos os dados, e ele tem que ser curtinho, no máximo de um parágrafo apenas, né? E no projeto de intervenção, ele não vai ser exigido, mas lá dentro do ambiente virtual. Então, fique atento. Anexo do projeto. Os anexos compreendem o quê? Texto que não são da sua própria autoria. Você vai estar realizando o seu trabalho e você vai estar buscando aí, talvez algumas fotografias, instrumentais utilizados pelo assistente social lá da instituição onde você está realizando o seu campo de estágio, ou dentro dos artigos ou obras, ou dos sites que você vai acessar a pesquisa para que você fundamente seu trabalho, você perceba que tem um instrumental, que tem ali um relatório, uma ficha de entrevista, um questionário, que é importante você acrescentar no seu trabalho, você denomina como anexo, porque ele é a autoria de uma outra pessoa, construído por outra pessoa. Né? E você vai colocar a fonte de onde você retirou aquele instrumental, aquele material para que você possa ter o direito sobre de uso para a publicização desse material. Os apêndices são opcionais e compreendem textos da própria autoria. E aí ela envolve aqui fotos, materiais expositivos, cartazes, entre outros. Observe que os apêndices, eles são de sua autoria. Então, no momento que você estiver realizando lá o seu trabalho, o seu projeto, você realizar algumas fotografias, que o seu planejamento percebeu a necessidade de construção de um banner, de um cartaz, você criou, então ele é um apêndice. Então, se você vai apresentar esses materiais criados por você no final
do seu trabalho, você tem que colocar essa informação, apêndices e os trabalhos que você criou, que você elaborou, que foi necessário para a construção do seu projeto de intervenção. E os anexos, idem, você identifica como um anexo, em seguida você vai selecionando e colocando em ordem para que numa ordem lógica, para que quando o leitor for buscar as informações relacionadas ao desenvolvimento ou ao objetivo, a capacitação, houve uma reunião, vamos verificar se houve registro fotográfico ou se houve uma ficha de cadastro daquelas famílias, como foi feito esse cadastro, se foi realizado um formulário específico criado pelo estagiário em conjunto com o assistente social de campo, ou se ele utilizou um cadastro já padrão da própria instituição, que tem que ser identificado lá, certo? Então, todas essas informações você tem que estar lá no seu espaço onde tem os anexos e os apêndices, ok?